Cícera, vamos lá usar a sua voz potentíssima. Qual foi a pergunta que nós vamos hoje começar o estudo? Ou qual será, não é? A 626. Tô rouca, né? Não, você já... Tá rouca hoje? É. Fala de novo. 626. Ah, melhorou, tá vendo? 626. Isso mesmo, 626. Nós estamos estudando as leis morais. É o terceiro livro, terceira parte, o terceiro tomo. Já vimos os caracteres da lei natural e o conhecimento da lei natural que nós estamos vendo. E que na semana passada nós terminamos com aquela importante questão 625, na qual nós recebemos a informação de que Jesus é o guia e o modelo que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos ter um roteiro de forma a não ficarmos tentando imitar outras pessoas igualmente falhas ou com virtudes não muito maiores do que a nossa. Jesus, como diz a resposta dos espíritos superiores, é o guia e o modelo que Deus nos deu para que, como tipo mais perfeito a ser conhecido num ambiente como o nosso, represente para nós um ideal a ser perseguido. Depois tem um comentário de Kardec, que nós também já abordamos lá mesmo. E agora nós vamos para a questão seguinte, 626. Vamos colocá-la na tela então, Andrezinho? Aí está a pergunta de hoje. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Foi Jesus o único que revelou estas leis aos homens? Antes dele, os homens não tinham delas conhecimento a não ser por intuição? Foi Jesus quem veio trazer, pela primeira vez, estas leis divinas e naturais? E antes dele, não havia ninguém? Os homens tinham que ficar para tentar entender qual era a lei que deviam seguir? O que vocês acham? Vamos lá. Opiniões. Vai lá, Cícera, você que está rouca, vamos esquentar a sua voz para você deixar de ficar rouca. Não, Moisés, por exemplo, ele já tinha falado das leis. Eu acho que durante todo o tempo teve sempre algum guia, né, que passou essas leis para as pessoas. Não era só pela intuição. Não era só pela intuição? Não. Vamos ouvir aí o nosso irmão aqui, ó, atrás do... O Nelson, né? É Nelson? Newton. Vai lá, Newton. O que você acha? Não acha? Ainda está procurando? Tô procurando. E a Irene? Eu acho assim que sempre existiu, né? A procura. A procura? É. Sim, e daí? As pessoas Mas têm... só houve o encontro quando Jesus nasceu? Não, no Velho Testamento tem muitas partes que fala das coisas, como deve ser seguido, tudo, né? Sim, e quem não é cristão nem é hebreu? Está perdido? Essas Porque o pessoas... Velho Testamento é só do povo hebreu, não é? E aí? Os japoneses, os africanos, os hindus, os muçulmanos não têm chance? Eu acho que tem chance. Tinham chance, né? Tinham? Tinham. Eles tinham que estudar, né? Sim. Olhar, procurar, Tinham que ler. aprender hebraico para conhecer o Velho Testamento, é isso? Sim. Fora do Velho Testamento, então, não tinha escapatória. Fala, Elaine. Eu penso que o conhecimento sempre existiu. Só que e teve pessoas também que difundiram. Se a gente olha na Grécia Antiga,
no próprio Egito. Nós tivemos pessoas que falavam sobre essas leis, né? Tinham sábios que contavam essas histórias e procuravam, através dessa vivência, desse conhecimento que era diferente para a maioria, exemplificar. Só que à medida que a humanidade vai amadurecendo, ela vai conseguindo perceber isto melhor. Então, eu penso que sempre teve. Sim. E a Ô, filosofia João, ajuda sai isso. daí desse canto aí que você vai atrapalhar o Ricardo para levar o microfone para vocês. Vem sentar aqui na frente, vai. Vai, levanta aí, vem para cá. Assim o Ricardo facilita o serviço dele. Isso. Vai lá, vai para ele, ô Ricardão. Fala, João. Eu penso mais ou menos como a Elaine falou. Eu acho que o conhecimento, sempre teve alguém que levou esse conhecimento, os próprios sábios de cada época, os estudiosos de maneira geral. E isso não ficou restrito só ao conhecimento que Jesus trouxe de volta para a gente, porque Jesus veio relembrar a lei. Ok? Vamos ver aqui do lado de cá, o Henrique. Vamos lá, Henrique. Eu acredito que sim. Houve antes aquele pessoal que meditavam baseado nas leis divinas, das leis naturais, que eles tinham conhecimento. E procurava dessa forma ensinar os bons modos da espiritualidade dos homens de bem que estavam plantados naquela época, para ensinar a boa nova que haveria de vir. Foi a semente que foi lançada. Isso. Agora me dá um exemplo de alguém fora Jesus. Abraão? Não, é isso tudo lá nos Hebreus. Sim. Fora Jesus, dessa área civilizatória, de outros lugares. Buda, Madre Teresa. Não, Madre Teresa de agora, nós estamos falando lá do tempo de Jesus. Vai, que mais? Não lembro. Profeta não lembro. Vai lá, tem aqui. Vai lá. Vamos lá. Elaine. No Egito, a gente tem o Hermes Trismegistus, que tem os 7 princípios universais que ele falou. Temos Platão, temos Sócrates, que falou muita coisa a respeito, e que, inclusive, no Evangelho, quando a gente começa a ler a introdução, Kardec cita ele, cita Platão, cita Sócrates, e por aí... O que mais? Vamos ver aqui, a Cícera estava falando. Depois o Martim. Na Ásia, a gente tinha bastante, né? Forri. Quem? Forri, era um Forri? chinês, né? Ah. Eu não estudei muito sobre ele. Tem um Brahma. Brahma é um deus do hinduísmo. No hinduísmo. Quem mais? Tem vários. Tem o Maomé. Maomeno. Mas foi deturpado, né? Mas no início ele falou coisas boas, né? Sim. Então, são esses. Quem mais? Vamos puxar agora. Vai lá, o Martim estava falando também. Zoroastro, Confúcio. Zoroastro de onde é? Ali da região da Mesopotâmia, a região ali. Pérsia. Isso, ali. Da região... Mesopotâmia ali. Isso. Confúcio. Confúcio. Por exemplo, São Tomás de Aquino. Isso, mas isso São São Francisco Tomás de Paula. já é mais para a modernidade. Tiveram inúmeros outros. Em todas as localidades existiram pessoas homens de consciência, que tinham conhecimento da lei, que estavam analisando o mundo com olhos mais maduros. Agora, além dessas pessoas que, porque escreveram, porque já tinham um conhecimento mais avançado, e que porque talvez já tivessem alguma iniciação, até da sua forma de ser educado, não dava para perceber as coisas de outra forma, a não ser quando alguém te explicava? Só existe a possibilidade de nós termos acesso a essas leis, a essas coisas que Jesus vem revelar através de outra pessoa que vem contar para nós? Fala, Antônio. Espera aí. Não, a intuição ele está dizendo aqui, mas a intuição é um conhecimento que vem por dentro. Você não tem contato com nada. Mas sem falar da intuição,
nós temos outras maneiras de perceber as coisas ou não? Natureza. Natureza, a natureza, isso mesmo, doutor, natureza. Estamos chegando, a natureza na observação das coisas. Isso. E o que a gente observa na natureza? Hein? Ciclos, o que mais? A mudança de temperatura, o dia e a noite, a translação, o movimento das estrelas, o céu que em cada região é diferente. Os antigos navegadores noruegueses, os tais vikings, ou até mais antigos do que eles navegavam sem as estrelas, eles navegavam durante o dia, sem estrela. E quando o céu estava nublado, ainda assim eles navegavam. E só foram descobrir a maneira pela qual eles conseguiam se posicionar modernamente, quando eles encontraram um barco viking enterrado com todos os elementos importantes, que era a maneira pela qual eles costumavam homenagear os seus bravos guerreiros. Morria, alguns eram enterrados dentro dos seus barcos. Em outras cerimônias, às vezes eles punham o corpo e ateavam fogo e jogavam o barco no mar para que ele fosse queimado lá. Mas nesses que eles encontraram uma pedra que eles não sabiam para que era aquilo. Uma pedra diferente, que a tradição viking, a tradição norueguesa dos navegadores dizia que era uma pedra que permitia que você se posicionasse e visse o sol mesmo atrás das nuvens, que ele emitia uma luz e aquela pedra polarizava e indicava onde estava o sol, mesmo atrás das nuvens. Então vocês imaginam o que significa o conhecimento e análise da natureza para revelar todas as coisas? E uma vez que hoje nós perdemos esse feeling. Hoje nós perdemos o feeling de ver a natureza e entendê-la. Talvez hoje você tenha aqueles navios mercantes que são gigantes, que navegam com todos os requintes da tecnologia. Se você pegar talvez o capitão daquele barco e colocar numa caravela e mandar ele sair de Paraty, chegar em Santos, é capaz dele errar. Só com a navegação dos antigos. As navegações que levaram o homem a sair de Portugal ou a sair da Espanha, chegar na América, talvez hoje ninguém saiba fazer mais. Porque todo mundo hoje depende de aparelhos, de satélites, aquela coisa toda, e o conhecimento básico que deixava você como o dono, vamos dizer, das relações com a natureza, se perdeu. Mas houve um tempo em que as pessoas sentiam a natureza, sentiam a chuva, sentiam o calor, sabiam pelo ar identificar o que viria algum tempo depois na estrutura do seu ambiente. As pessoas tinham um contato com essas forças muito mais intenso, e isso revelava uma inteligência por trás de todos esses fenômenos. Quando então nós, desenvolvendo a inteligência, e isso está lá nesse mesmo livro, nesse capítulo 3º, neste tomo 3º, nas leis morais da lei de progresso. Você desenvolve primeiro a inteligência para depois desenvolver a moral. Quando a sua inteligência então se desenvolve, de modo a que você pode entender como funcionam as coisas da natureza que te cercam, você coloca e vê um grão de semente que você plantou nascer. Você sabe que em determinada época ele nasce, ele cresce, ele floresce, ele frutifica. Mas se você plantar numa outra época, não adianta, porque ele não nasce. Você aprende a cultivar as plantas em função da época do ano, da lei da natureza. Você pode beneficiar-se
entendendo o ciclo de vida de uma planta. Eu tenho parreiras em casa que eu plantei exatamente para aprender esse processo. E você pode, de uma parreira, extrair uma única colheita por ano, com determinados cuidados. Mas se você tiver outro manejo, dependendo do tipo de uva que você plante, você pode extrair 2 colheitas. Dependendo da época que você pode, a planta nasce com uma outra rapidez, uma outra velocidade, e você ainda pode colhê-la antes que ela entre em dormência por causa do inverno. Mas para isso você precisa respeitar determinados procedimentos para ajudar a planta a fazer isso. E você não faz isso todo ano na mesma planta. Quando você tem várias, você faz isso em uma, no ano seguinte você deixa ela quieta. Para você não exigir demais, porque ela tem um ciclo de vida que precisa ser respeitado. Então você aprende o funcionamento desse processo. Eu cultivo bonsai para entender a natureza de uma forma mais direta. E, por exemplo, você percebe que para você manejar as plantas que são juníperos, que são pinheiros, de uma forma mais facilmente aqui expressa. Aqueles pinheiros que a gente vê grandes, enormes, e você transforma a forma deles, como se eles fossem pequenininhos, todo contorcido. Para você fazer a aramação dos galhos do pinheiro, você precisa esperar, de preferência, o inverno. Quando a seiva não está ativa. Então você entorta a planta de uma forma específica que ela aceita e a arama para que ela fique firme. E mesmo que eventualmente a casca se rompa, a seiva vai voltar a correr depois que a primavera venha. Mas se você fizer isso durante o processo da seiva, é capaz de você quebrar o galho. Na expressão literal, quebrou o galho. Então, você aprende que determinadas coisas da natureza têm o seu tempo. Se você quiser atropelar, você estraga, você mata a planta. Ela não fica do jeito que você precisa. Ela não produz como você deseja. E então você vê que as pessoas de hoje perdem o contato com isto. Ah, ela quer uva, vai no supermercado e compra. Ela vai no supermercado ou vai nesses hortifruti da vida, tem lá um monte de bonsaizinho. Que ela já compra o bonsaizinho pronto lá. Ah, vou levar o bonsai para minha casa. Põe na prateleira, uma semana depois e está morto. Quantas pessoas não imaginam que o bonsai é uma árvore específica que não cresce? E elas se surpreendem quando elas ficam sabendo que é a mesma árvore grande, igualzinha. Não existe uma espécie específica de árvore anã. Ela fica daquele jeito porque você aprende a podar, a aramar, a cortar as raízes, a adubar, a dar a quantidade de alimento que ela precisa. E ela então obedece. Mas isso, você precisa estar atento para a natureza. E quando você observa isso, você descobre ou você se reconecta com uma inteligência soberana que construiu tudo isto. Não fui eu que inventei a parreira. Não fui eu que fiz os ciclos da linfa correndo através das células das plantas, do caule. Não fui eu. Quem será que foi? Vou procurar na internet saber quem foi o homem, o engenheiro que fez isso. Deve ter sido o Gaspar, que é engenheiro, que gosta de fazer essas coisas pequenininhas, de limpar a máquina, ele entra dentro das máquinas lá, tira os componentes. Foi você, Gaspar? Hein? Não foi? Conhece quem foi? Então, não conhece. Os meninos aqui estão todos animados, eles conseguiram a imagem da pedra solar dos vikings. Aquela que eu falei agora há pouco, que os vikings usavam para polarizar a luz e perceber de onde vinha. Olha aí, ó. Essa é a pedra, é um cristal. Era muito raro
não era muito fácil de ser achado. Só tem essa imagem? Vocês estavam tão contentes, eu pensei que já tinha umas 5 imagens. Vai lá, cadê o barco dos vikings? Aí isso. Tá vendo? Na região nórdica onde eles moravam é muito escuro, é muito nublado, eles raramente têm muito bom tempo e eles navegavam por toda parte. Então você vê que eles usavam essa pedra para se posicionar mesmo quando não tinha o sol visível. Né? Obrigado, meninos. Valeu. Então vejam só. Será que precisa de alguém descer na terra para dizer, olha, você tem que acreditar em Jesus? Porque teve o Abraão, teve o Moisés, teve o Jacó, teve um monte de outros que vieram falar para você tem que acreditar. Será que só assim? Tudo que vocês disseram aqui é verdade. Em todas as histórias da humanidade nós encontramos as civilizações com sábios que, talvez por eles mesmos, talvez observando a natureza, eles conseguiram decodificar isto. Talvez intuídos, como o Antônio falou, talvez revelando aos homens o que ele mesmo teve de descobertas. Nós temos pessoas que fizeram isso. Os sacerdotes egípcios, eles eram pessoas muito bem conectados com as leis do universo, e eles guardavam o conhecimento, o chamado iniciático, só para aqueles que podiam ser considerados capazes e aceitáveis do ponto de vista da confiança, para receberem esses conhecimentos. Então, ficava aquele negócio fechado dentro do templo. E o povão ia lá, e eles então ficavam a conta-gotas distribuindo favores. Mas não podiam ensinar tudo. Até porque o povo não tinha condições de entender. Dando uma olhada em vários lugares onde se fala de filosofia a respeito dessas coisas antigas, nós temos tido contato com alguns programas interessantes e que um deles fala sobre o simbolismo dos contos de fada. Simbolismo dos contos de fada. E ela explica por que os contos de fada são como são. E conta por que a Branca de Neve tem 7 anões. E se você prestar atenção, existe sempre uma relação entre algo com o número 7. Todos os contos de fada geralmente apresentam isso. Porque atrás do conto de fada está uma revelação que algumas pessoas já podem perceber, mas a maioria vai achar que é a história de uma mulher que acaba perdida da floresta, acaba encontrando a casinha dos anõezinhos e põe a casa dos anõezinhos em ordem e ajuda os anõezinhos a ir trabalhar direitinho. Os anõezinhos eram todos desleixados, ela então arruma a casa. E você conta isso para criança, como se fosse uma historinha bonitinha. Aí vem a velha, a bruxa, e aí vem o caçador, o príncipe, que dá um beijo nela e ela desperta. Olha só que interessante. Todos os contos de fada, na verdade, eles são expressões modernas de realidades ocultas. E uma das coisas interessantes, no caso da Branca de Neve, e que talvez vocês, se pesquisarem, vão encontrar em vários outros contos de fada, é que o ser humano, segundo os antigos, ele tem 2 partes nas quais ele se separa. A parte superior do espírito, composta de uma tríade, e a parte inferior, composta de uma tétrade, 4 partes. São 4 corpos. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo astral, o corpo físico, o corpo vibratório, eles chamam corpo energético, o corpo mental e o corpo emocional e o corpo mental. São 4 corpos.
E acima desses 4 corpos tem a tríade. O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe aquele negócio lá que na Igreja Católica tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3? Então, sempre nos contos de fada ou nas tradições esotéricas, em que você conta uma história, você apresenta esses 2 elementos, 3 e 4. O 4 de baixo referente ao mundo físico. E os 3 de cima referentes ao mundo da consciência, ao mundo espiritual, ao mundo superior, que compõe o indivíduo. Quando estes 7 elementos não estão em harmonia, você sempre está em confusão. Aí quando chega alguém e organiza, os 7 então começam a trabalhar juntos. Então são os 7 anões que vão lá para a mina, cavar, aí cada um tem uma função, cada um faz direitinho o que tinha que fazer, porque antes era uma bagunça. E se você perceber, cada anão tem um gênio específico. Tem um que é o dengoso, tem um que é o atixim, que é o criancinha. Todas essas peculiaridades estão referidas aos níveis dos diversos corpos. O corpo físico, o corpo vibratório, o corpo de energia, o corpo mental e o corpo emocional e o corpo mental. São os 4 corpos. Segundo essas tradições. E que, de verdade, nós vamos encontrar na doutrina espírita também em correlação. Corpo físico, duplo etérico, corpo mental e o corpo espiritual. Para compor o chamado perispírito. Não é muito diferente. Mas se você analisar a história de diversos contos de fada, é a mesma coisa. Ela conta esse vídeo é muito interessante porque ele é disponível na internet, você pode encontrá-lo. São vários programas que falam sobre isso. O Andrezinho está com a referência aí. Ele vai colocar depois para vocês verem. A Lucelena, que é a pessoa que está falando sobre essa história, e nesses vídeos do Conto de Fadas, ela fala sobre muitas coisas de filosofia. E há um interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que era o conto da Princesa e a Ervilha. Vocês já ouviram falar da Princesa e da Ervilha? O conto de fada. O homem, aí ó, os simbolismos dos contos de fada, ó, a Nova Acrópole. Vocês podem procurar isso, vão encontrar na internet. Mas tem mais de 100 palestras dela falando sobre coisas interessantes da filosofia. Mas nesse simbolismo do conto de fada, ela conta uma outra história. O pai e o filho moram num castelo. E o filho só pode ser rei se ele encontrar uma princesa. Mas ele quer sair para o mundo. E o pai diz para ele, mas meu filho, no mundo aí fora você não vai encontrar uma princesa. Mas se eu ficar aqui dentro, meu pai, eu nunca vou encontrar uma princesa. Mas aí no mundo você vai acabar nas armadilhas, vai encontrar um monte de pessoa interesseira. Fica comigo aqui que a gente vai esperar que Deus vai mandar uma princesa. Tá bom. E ele passa anos com o pai dentro do castelo. Aí uma bela noite, está uma tempestade, uma chuvarada. Eles então escutam bater na porta. Vão lá ver, é uma mocinha. A mocinha toda molhada, ensopada na chuvarada. O que você está fazendo nessa chuva? Aí ela começa a falar, não, sabe o que acontece? Eu sou a filha do rei, do reino vizinho, que eu estava na floresta com o meu cavalo quando caiu essa tempestade. E eu então me perdi, o cavalo foi embora, me deixou sozinha, e eu vi essas luzes e vim aqui bater na porta. Era a princesa, filha do rei. Aí o rapaz já ficou todo contente, né? É a princesa, Deus ouviu minhas preces. Eu queria saber se o senhor pode me abrigar essa noite. Claro, claro. Aí o rei manda chamar todos os seus empregados, né? E o filho já quer levar lá para os seus aposentos, né? Todo animado. E o pai fala, meu filho, calma aí, você não sabe se essa é a princesa. A gente tem que fazer um teste. Tem que fazer um teste para essa princesa, para ver se é ela mesma. Tá bom, meu pai, tá bom, então faz o teste, deixa que eu cuido disso.
Aí o pai mandou arrumar a cama, o quarto da princesa. E como foi que eles arrumaram a cama? Eles colocaram 7 colchões, um em cima do outro. 7. Mas embaixo do primeiro colchão, colocaram uma ervilha. Uma ervilhinha, ali embaixo. Aí, tá tudo pronto, majestade. Então pode levar a princesa, esses são seus aposentos para você dormir, e amanhã a gente conversa. Tá bom. Aí a princesa entrou no quarto, imagina que conto de fada mais de doido, né? Ela encontra uma escada para ela subir os 7 níveis de colchão, para ela dormir no último, lá em cima. Tá bom, né? Fazer coisa estranha essa gente aqui desse castelo. Aí eles vão dormir e ficam esperando que alguma coisa aconteça. Bom, amanhece, eles já estão na mesa esperando a princesa chegar para o café. Aí daqui a pouco chega ela toda assim desmilinguida. Ai, puxa vida, nossa, já amanheceu. Aí o rei, o dono do castelo, o pai do príncipe. Ah, como foi a sua noite, princesa? Ah, eu dormi, mas não dormi muito bem. Como assim não dormiu muito bem? Não estavam bons os aposentos? Não, estavam bons. O aposento era muito confortável. Mas sabe, tinha alguma coisa que me incomodou a noite inteira que eu não consegui dormir em cima daqueles colchões. A senhora não dormiu? Não, eu fiquei incomodado, eu virava de um lado para o outro, tinha alguma coisa estranha. Aí o rei virou para o filho e falou assim, meu filho, essa é a princesa mesmo. Com essa você pode casar. E então por que ela estava autorizada só porque não dormiu bem à noite? Vejam só. 7 colchões. 7 níveis. E um incômodo embaixo deles. O mundo. Se você dormir sem reclamar de nada, é porque aquilo, mesmo que seja uma ervilha, ou mesmo que seja uma bola de boliche, para você não nota. Mas quando sua alma está desperta para as realidades da sua identidade, uma minúscula coisa te incomoda. Uma situação irrisória na sua vida te faz perder a paz. E se você, estando no mundo, dorme bem com todos esses absurdos que nós estamos vivendo, é porque você não está desperto para a realidade. Mas se você tem sensibilidade, e aí vem toda a história, né, que ela continua contando da moça que está sozinha na floresta, está no mundo, foi banhada pela chuva, está molhada porque a água significa alguma coisa, como se ela estivesse renascendo, saindo da água. Debaixo dos 7 corpos, ou dos 7 níveis da personalidade, existe um mundo, que é uma ervilha. E ela não dorme direito por causa disto. Isto a incomoda. Os espíritos que estão conscientes de quem são, não vivem a vida como se nada estivesse acontecendo. Não, se incomodam, mesmo que seja uma coisa minúscula. Mas não é para brigar com os outros. É para dizer, não pode ser assim. Eu não posso viver desse jeito. Eu não posso me contentar em ficar nessa rotina que me exige coisas que eu não concordo fazer. E achar que isso é normal. Eu não durmo à noite. E no outro dia eu desperto e não faço nada. É isso que o rei estava constatando. Se ela era uma princesa que tinha consciência suficientemente desperta para se incomodar com uma ervilha debaixo de 7 colchões, que na verdade não são colchões. É o corpo físico, é o corpo energético, é o corpo
emocional e o corpo mental. E depois os outros níveis da personalidade acima disto, fora da matéria. São conhecimentos que nos contos de fada hoje chegam até nós, mas que os antigos, estes homens do Egito, da Índia, da Pérsia, conheciam não como contos de fada, mas usavam histórias para aquele povo que estava tendo que ser educado, para fazer com que o povo pensasse de uma outra maneira e chegasse talvez a alguma conclusão no futuro. Os meninos conseguiram a imagem da nossa irmã Lúcia Helena Galvão, que é a palestrante, vocês estão vendo ela aí falando, o simbolismo dos contos de fada. Existe um outro muito interessante em que ela conta a história dos cavaleiros da Távola Redonda, o significado deste outro mito. A espada enfiada na pedra, os 12 cavaleiros, Lancelot e os outros. O que significam? É outro mesmo simbolismo. E esses simbolismos foram desenvolvidos para educar. Só que hoje em dia, até hoje, a gente se sentindo adulto, a gente se surpreende quando descobre o que significa aquela história da Branca de Neve e de outras historinhas que a gente via como uma coisa de Disney na televisão, no cinema, mas não retirava o seu significado profundo, que está lá. É muito interessante. Nós apenas nos contentamos em encher a barriga, ganhar os trocados para pagar as contas. E achamos que essa é a vida. Mas será que só Jesus é que veio explicar isso para a gente? 5.000 anos antes dele, 2.000 anos depois, foi ele o único que veio tentar tirar a gente desse fungo, desse bolor mental? Claro que não pode ser assim. E é esta a resposta que a gente vai ver na tela, que dão os espíritos a respeito da pergunta. Andrezinho, põe a pergunta novamente. Vamos a ela. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, dessas leis, os homens não tinham conhecimento senão por intuição? Vamos ver o que os espíritos respondem. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Em todos os povos estas coisas existem, em todas as épocas. Ainda que, dependendo do ambiente em que isso foi semeado, várias distorções tenham acontecido, segundo as crendices de cada povo. Mas lá está a essência. Eu assisti dessa Lúcia Helena Galvão, uma palestra que também recomendei a alguns companheiros nossos que assistissem, e que eu aqui vou colocar para vocês, que nessa palestra específica, há uma referência muito nítida a um mito que Platão já falava e que a doutrina espírita representa com toda a clareza nos tempos modernos, que é o mito da caverna. O mito da caverna de Platão está citado e descrito na palestra em que ela fala sobre a Matrix.
Matrix é aquele filme. Ela então analisa o filme Matrix para extrair do filme todas as mensagens subliminares ou evidentes que estão contidas no filme e que as pessoas assistem, às vezes assim, que legal, né? Nossa, tem um mundo estranho aqui, atrás desse mundo que a gente está vendo, mas não é só isso. Existem muitas coisas que o filme está mostrando com base, inclusive, nesses mitos ancestrais que vêm dos gregos e que foram reescritos de uma forma moderna, high-tech, através do filme Matrix, que já é velho, aliás. Já é velho. Então, a Lucelena, ela fala sobre este tema, neste filme Matrix, abordando essa circunstância, que faz você entender de forma muito mais fácil, não apenas o mundo das ideias de Platão, mas o sentido disto no mundo de hoje. Como você vive? O que você está realizando? Quem você é naqueles personagens do filme? E aí você vê o nome correspondendo ao comportamento. Tá difícil aí? É uma coisa mais fácil de encontrar isso aí. Lucelena Galvão, Matrix, Nova Acrópole, Matrix. Bota aí no YouTube que você vai achar. 2 fazendo a mesma coisa, vai acabar o nosso estudo às 10 horas e eles não acharam. Vai lá. Matrix. Eles vão colocar daqui a pouquinho, o Felipe e o Andrezinho estão batendo as cabeças para achar o link. E nós vamos passar para vocês. Bem, alguma pergunta aqui até esse momento sobre o tema que estamos abordando? Pode levantar a mão, algum comentário? Martim? Em relação ao tempo e ao lugar. Em relação? Ao tempo e ao lugar. Tempo e ao lugar. Já que em todas as épocas locais sempre houveram pessoas de consciência que tentaram conduzir uma comunidade, alguma coisa assim. Então, há uma história também na internet, de uma professora no Brooklyn, que ela, com a figura dela, com a moral dela, ela conseguiu evitar que muitos, se perderem no crime, na droga. Sim. Então, ela foi conduzindo aquelas pessoas, orientando. Então, no final, alguém foi preso. E o delegado perguntou, escuta, como é que você, o seu irmão se perdeu, não sei o que se perdeu, por que você não se perdeu? Eu tive aquela professora, ela me ensinou assim. Ou seja, sempre houveram pessoas de consciência, com moral, para transmitir esse conhecimento, independentemente da época, até mesmo agora, como esse caso. Sim. Isso é algo que não ficaram famosos. Você só fica sabendo dessas pessoas quando alguém escava, né, o passado, ou vai atrás, e aí fica, fulana de tal, teve um exemplo na vida dela que... Mas essas pessoas não são conhecidas do mundo literário, do mundo idealista, são anônimos. E ainda assim, estão fazendo exatamente o que o Martim está relembrando aqui. E há uma quantidade brutal de pessoas envolvidas neste esforço. Às vezes as pessoas pensam assim, parece que o mal é muito grande, tem muita gente maldosa no mundo. Não! Se você fizer uma lista entre os que você conhece que são maus e os que você conhece que são bons ou estão lutando para fazer o bem, que você põe o nome das pessoas, você vai encontrar muito mais pessoas que estão tentando fazer o bem, que estão lutando para o mundo ser melhor, mesmo com as suas imperfeições, do que bandidos, traficantes, malfeitores, pessoas de má índole. Você vai fazer as listas e você vai ver a diferença. Sim. Mesmo no caso dos seres que vivem na natureza, os índios, os silvícolas, eles têm contatos com essas realidades também. Então é muito interessante que nós observemos que todos os espíritos, em todos os tempos, encarnados em diversas civilizações, sempre contaram com estes ensinamentos para que eles pudessem progredir. Acharam, por fim, aleluia, olha lá, a Matrix e o mito da caverna.
Esse é o vídeo. São vídeos de 1 hora, em português, muito facilmente explicados. Assistam. Esse é o filme. Vocês estão vendo 3, né? 3. Olha o número 3, de novo. A tríade que leva o indivíduo a uma condição melhor. A tríade superior da mente. O outro que é o seu condutor e a outra que vem ajudá-lo. São 3. Compõe essa tríade que ela se refere. Ela vai explicar também isso depois. Mas não peguem isso como, mais uma informação, da semana que vem eu vou ver. Assistam. Porque isto representa algo que nós estamos vivendo hoje. Para fazer efeito hoje em nosso comportamento. E nós vamos ver como de verdade o mundo está muito bem retratado, esse mundo real que a maior parte das pessoas não quer saber, sendo apenas um agente da mesmice, desde que goste, desde que enche a barriga, desde que ganhe o seu dinheiro. Tem um personagem neste filme, que é a expressão daquilo que a humanidade é hoje. Ele não quer sair da Matrix. Apesar de estar fora dela, ele quer voltar para a Matrix, porque ele gosta. A Matrix é onde você tem prazer. E ele gosta daquilo. Ele sabe que é mentira, ele sabe que é mal, mas aquilo é gostoso. Então ele pede para ele ser levado de volta lá para dentro. Porque é isso que ele quer, isso é gostoso. A realidade, que não é uma realidade, é uma ilusão, na qual a maioria está mergulhada e gosta. Explica isso para as pessoas. Não tem jeito. Só quando elas ficarem doentes, só quando elas passarem por um problema grave, que vai tirar delas essa casca, é que elas vão, e agora? O que vai ser de mim? Agora? Nesse momento? Você desperdiçou 60 anos da sua vida e agora que está na UTI esperando a morte, você quer então fazer alguma coisa? Agora? Que pena que é só agora, né? Vamos então para a questão 627 do Livro dos Espíritos. Nós estamos fornecendo a vocês informações a respeito de outras fontes que não são espíritas. Estes vídeos não são espíritas. Nós, inclusive, enviamos um e-mail para a Nova Acrópole solicitando autorização para veicularmos na programação da TV Alvorada Espírita alguns destes vídeos. Eles ainda não nos responderam, não sei se vão responder, porque existe a história do direito autoral, aquela coisa toda, se vão recusar ou não. Me parece que eles permitem que você divulgue isso gratuitamente, porque é um esforço de esclarecimento. Mas nós não queremos nos arriscar diante do YouTube, porque poderemos ter a nossa conta suspensa caso haja uma reclamação de direitos autorais. Então estamos esperando, mas isso não impede que nós recomendemos que vocês assistam, dando os links adequados para isso. Fala, Ana Paula. É o seguinte, para quem quiser, André, é só entrar na área da Nova Acrópole e tem um lugarzinho de busca na área, não em cima do YouTube. Aí você coloca o nome dela, o vídeo que você quer procurar e eles já Ou você põe o nome mostram. dela e ela vão listar todos os vídeos que estão sendo feitos por ela. E aí Aqui, você ó. procura o tema que você acha interessante, porque são mais de 100 vídeos. Né? E vale a pena para você pensar. Não se trata, eu repito, de uma visão espiritualista ou espiritual. É espiritualista porque fala da alma, mas não é religiosa. Não é espiritual no sentido de religiosa. Você tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Não, está contando como as coisas são. E olha, se você tiver coragem de assistir com lucidez, com raciocínio de alguém que está acordado no mundo, tenho certeza que você vai se sentir muito bem com o que você vai aprender ali. E você vai ter vontade de que todos os seus amigos, todos os seus parentes, todas as pessoas que você conhece, assistam. Porque aí já não depende de você ir numa igreja, de ouvir uma palestra. Você passa uma palestra espírita para alguém e fala, é palestra espírita.
Eu não gosto de religião. Não. Vai ver a Matrix. Estuda a Matrix. Matrix e o mito da caverna. Ah, que legal, o filme Matrix, é esse mesmo. Assiste ele. Vê o comentário dele. Põe lá o link do Matrix. Isso daí o povo já sabe. Eu quero o link onde está o... Aí, esse aí. Lúcia Helena Galvão, Nova Acrópole, Matrix e o mito da caverna. Algumas considerações filosóficas. Agora vamos para a questão 627. Põe aí, Andrezinho, por favor. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, olha a pergunta de Kardec. Kardec não dava mole para os espíritos. Qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Se Jesus ensinou todas as coisas, por que vocês vêm aqui falar tudo de novo? Vocês terão a nos ensinar alguma coisa a mais do que Jesus ensinou? É uma pergunta muito lógica e, ao mesmo tempo, incisiva. Escuta, vocês não estão dizendo que Jesus é o guia e o modelo? Estamos dizendo. Que ele veio ensinar todas as verdades? Sim, estamos dizendo. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Não é suficiente Jesus? Aliás, alguns, inclusive, falam isso. Algumas pessoas que não são espíritas, elas costumam dizer assim, não, eu só me baseio na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu vou atrás de ouvir espírito ou de ouvir um outro homem que fica falando se eu tenho a Bíblia? Se eu não tiver na Bíblia, não existe, não é verdade. É um raciocínio. Pelo menos essa pessoa está demonstrando que o cérebro dela não está vazio. Porque ela está usando um raciocínio lógico, ela está conectando certas ideias. Sem questionar a origem, sem questionar a base do seu raciocínio. Porque esse negócio de que é a lei de Deus, se é a lei de Deus, não deveria ter incongruências. Se a Bíblia é a palavra de Deus, não deveria haver contradições. Não deveria haver problemas, não deveria haver todo um conjunto de desgraças que Deus manda realizar. Morticínios, assassinatos, todo tipo de crueldades. Ah, terra prometida, o povo chegou e na terra prometida tinha uma fita lá vermelha e Deus esperando com uma tesourona fluídica. Agora, meus filhos, 40 anos do deserto, vocês chegaram aqui à terra que eu te prometi, podem entrar. Ah, foi assim? Não. Além de chegar na terra prometida, tiveram que matar todo mundo que estava lá. Não era tão prometida assim, né? Tiveram que passar fios de espada os filisteus, todos os antecessores deles mesmos. Não eram invasores. E esta é uma das coisas interessantes que a genética moderna atesta, o laboratório mostra. Árabes e judeus não são adversários genéticos, são primos. São primos. Eles têm os mesmos genes. Árabes e judeus. O que acontece? Ah, lembra do velho Jacó? A história do Jacó com o filho dele, o José, que foi vendido pelos irmãos, que foi lá para o Egito. E lá no Egito ficou famoso porque decifrou o sonho das vacas gordas com as vacas magras. Aí ficou importante, virou governador do Egito, só abaixo do faraó. E conseguiu comida para todo o povo que ia passar pelas vacas magras. Quando lá na Canaã, onde estava o Jacó, o pai de José estava lá na velha Canaã, na Palestina. Aí fica, gente, no Egito tem comida. E o José, que é nosso irmão, está tomando conta de todo o Egito. Cata todo mundo e vão para lá. Nosso parente tem um palácio, larga aqui a nossa casinha lá na periferia e vão embora, vão lá para lá. Tá bom. Eles mudaram, o povo todinho foi para lá. Abandonaram a terra. Tinham outros que moravam lá também, mas que não foram, ficaram lá. Passam-se os séculos, eles perdem a liberdade, ficam escravizados quando José cai em desgraça,
E ficam lá no Egito, 400, 500, 600 anos no Egito. E quem que fica lá na terra? Quem não tinha ido embora. Sabe aqueles caras lá de... Deixa eu me lembrar a cidade. Governador Valadares. Governador Valadares é uma cidade em Minas Gerais que é a que mais teve gente que foi embora para os Estados Unidos. Migrou para os Estados Unidos. Todos mineiros, vamos fazer vida lá nos Estados Unidos. Aí vai um, arruma um emprego, vai puxa o outro, vai puxando o outro. Metade de Governador Valadares está nos Estados Unidos. E os caras que ficaram em Governador Valadares, lá na roça, trabalhando na empresa, lutando sozinho, num país difícil como é o Brasil, né? Tá todo mundo lá. Tá bom. Eles passam 40 anos no bem bom lá agora, trabalhando, ganhando em dólar, aquela coisa toda, né? Mandando foto, selfie, olha como eu tô legal aqui, ó. Tô no iate, tô passeando aqui de esqui, tô pulando de paraquedas, manda pra tia, pro sobrinho que ficou. Tá bom. Aí acontece uma desgraça, o vulcão de Yellowstone entra em erupção, explode lá, cobre os Estados Unidos inteiro de fuligem. O que eles vão querer fazer? A minha casa é lá em Governador Valadares. Eu vou voltar para casa da tia, do primo, vou morar lá, porque lá que é bom. Aí você que ficou aqui, pastando na cidade, ficou lá, padecendo, aí vai receber todo esse povo de volta, 50 anos depois, só porque agora lá ficou ruim? Só porque agora o vulcão, em vez de ele falar, não, agora eu morro aqui, porque eu dei as costas para o meu povo lá, agora eu vou morrer aqui. Não, quero viver, quero voltar para a minha terra que eu amo tanto. Eu quase nunca vejo nenhum brasileiro que sai do Brasil falar bem do Brasil, lá fora. Mas quando a coisa fica preta lá fora, a minha pátria é o Brasil, corre para cá. É a mesma coisa. Então, quando o povo ficou escravizado lá e que acabou o tempo de tantos séculos assim, acabou fazendo deles um ser estranho na Palestina, aí Deus mandou eles trazerem de volta Moisés. Só que quando chega lá, eles não vão ser recebidos como se fossem os donos da terra. Eles foram embora. Essa é a história. Mas entre eles que estão voltando e os que estavam lá, eles são parentes. Eles não são adversários. Eles têm o mesmo ancestral comum. São primos. O DNA deles mostra isso. O judeu de hoje e o árabe que não se suportam, na verdade, eles têm o DNA igual praticamente. Apenas que tiveram ciclos históricos e culturais diversos, diferentes. Então, vejam só. Kardec está colocando os espíritos na parede. Ele quer saber, escuta, se Jesus é o dono da verdade, o que vocês estão fazendo aqui agora chovendo molhado? Talvez hoje ele diria assim, ele era mais educado, eu que sou grosso mesmo. Vai chovendo molhado, seus espíritos, já não tem Jesus não? E esses caras que da Bíblia ficam achando que a Bíblia é a palavra de Deus, eles estão raciocinando do mesmo jeito, apenas que eles não questionam a origem. A origem da palavra que eles estão acreditando que é de Deus, não é lá tão divina assim. Tem bons valores, tem bons conceitos, mas é de origem humana, com todos os problemas que os seres humanos têm quando resolvem se fazer divinos no que escrevem, não é? Vai lá, Elaine, pergunta. Na verdade, nem é pergunta, é um comentário. A questão 621, quando os espíritos perguntam, né, onde está escrita a lei, eu fiz essa pergunta no trabalho. Eu meio que fiz uma enquete, né, entre os colegas. E foi unânime. Está na Bíblia. Aí eu falei, tá, mas tem certeza que está na Bíblia? Não, está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei, tá, queimamos a Bíblia. Não, mas aí você tem o papiro. Eu falei, mas queimamos tudo. Queimou a Bíblia da sua casa, a Bíblia do mundo todo. E não tem pedra, não tem Moisés, não tem ninguém. Onde está escrita a lei? Penaram. Com muito custo, umas duas conseguiram chegar, que estava no coração. Aí, da resposta dessa, a outra começou a questionar os sofrimentos. Elaine, mas se está na nossa consciência, como é que o sofrimento acontece?
por que acontece isso? Aí eu fui conversar com ela. Então eu achei muito interessante, porque aparentemente é uma resposta assim, objetiva, clara, né? Está na consciência. Não é clara, né? O claro está na Bíblia. Para elas foram. O claro, e foram fácil é isso, está na Bíblia. E brigaram. Aí você queima a Bíblia do povo, aí ficaram bravos. Ficaram bravas. Falei, não, vamos achar. Você está tirando a facilidade do povo responder, né? Porque exatamente. Se não está na Bíblia, está onde então? E eu achei muito interessante, porque assim, a gente às vezes escuta, mas fala, deve ser impressão, não é possível que é tão apegado assim, não. Elas foram. E inclusive uma falou, eu quero que você escreva a pergunta para eu pesquisar isso junto ao meu pastor. Eu falei, tudo bem. Isso. Ainda não tive resposta. Tudo bem. Vamos então ver a resposta da questão 627. Uma vez que... Andrezinho, põe de novo a pergunta só para a gente relembrar. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? E agora vem a resposta dos Espíritos. Ô Kardec, você está querendo tirar o nosso emprego, o nosso ganha-pão? A gente é espírito para vir aqui, para escrever livro. Será que é isso que eles vão dizer? Vamos ver. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ou dar desculpa de ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões. Nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, o que nós vemos aqui é o porquê os Espíritos estão fazendo a decodificação daquilo que Jesus não pôde dizer com todas as palavras e toda a clareza por causa da falta de preparo das pessoas do seu tempo. Ele teve que falar de forma alegórica, de forma figurada, contar historinhas, como a Branca de Neve e os 7 anões. Só quando a mente estava preparada que então se pôde explicar o significado. E quem veio fazer isso são estes espíritos que estão fazendo essa decodificação. Para que, ao deixar impressos, impressionar é isto. Não é, não, estar espantado. A palavra que ele usa aqui, nossa missão é impressionar, que é causar uma impressão. Quando você imprime, você estampa, você decalca, você não só efeitos físicos, mas eles também, mas você mostra de forma cruel, cruenta, clara, nítida. E as pessoas então ficam, ai, mas será que é verdade? Meu Deus, será que é assim? Será que é assado? Será que é frito, cozido? Ai, mas eu nunca aprendi isto. Isso então está incomodando. Essa é a impressão. Você não tem mais só uma notícia assim aleatória, assim espalhada, esparsa. Ah, o tio da minha avó contava uma história. Então agora, seja através das entidades que se materializam, dos espíritos que promovem as ações do mundo físico, daquilo que acontece com você em processos de doença ou de saúde, dos sonhos.
que a cada dia mais vão ficando ligados às realidades do Espírito, da capacidade de inteligir com as coisas do universo, tudo isso agora está impressionando os ouvidos e os olhos, para confundir os orgulhosos. Ele está dizendo isso. Confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. Então, por que eles precisam vir? Nós temos a história de Monsenhor Henrique Maria Dubuque. Já contamos aqui algum tempo atrás. Ele era bispo de uma cidade na Venezuela, Barquisimeto. Henrique Maria Dubuque, hoje, ou desde quando se constituiu a Sociedade Espírita Mensagem Fraternal, que o nosso irmão Alípio é o dirigente, ele é um dos diretores. Um bispo católico, diretor de uma instituição espírita na Venezuela. Mas como isso se deu? Conta a história que ele era bispo e era contra as realidades espirituais. Consta até que estaria escrevendo um livro para combater o espiritismo na Venezuela. Aí, ele foi a Roma, em um concílio, aquela reunião de os bispos. E quando estava lá no Vaticano, em certa noite, os bispos estavam de saída e o convidaram para ir. Mas ir onde? Ah, nós vamos numa reunião. Nós vamos ouvir os espíritos. Os bispos. Você quer vir conosco? Ah, eu não acredito nessas coisas. Eu estou, assim, resumindo a história. Então, o que ele fez? Ele, para testar, né, esse negócio, ele escreveu uma pergunta e colocou na faixa de bispo, por escrito. Não contou para ninguém. E então foi para a reunião. Aí se comunicaram os espíritos e de repente se comunica uma mulher pelo outro médium católico. E começa a falar com ele. E então, este diálogo impressiona, porque se trata de uma mulher que antes de ele ser padre, ele era apaixonado por ela. E ela morreu. E então ele começa a ouvir e depois que ela termina de falar, dirigindo-se a ele, ela pergunta se ele atesta que isso era verdade. E ele diz que não era verdade. Não tendo coragem de falar que era realmente alguém, diz que não era verdade. E parece que a história conta que ele diz, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse. E o espírito fala, eu sei que você tem, mas eu não vou responder. E começa a falar que era a mulher, né? E ele nega. Aí, vai embora, volta para a Venezuela, mudinho. E na Venezuela, me parece, ou algum tempo depois que ele volta, quem conta bem essa história é o Alípio.
Nós então já temos inclusive no nosso... Esse é o Henrique Maria Dubuque. O Andrezinho colocou para ir para você ver. Monsenhor. E lá na Venezuela, ele é levado de novo a um encontro com alguém que também tinha faculdade. Ou é lá, ou passados os meses ele volta a Roma e vai ao mesmo grupo numa reunião mediúnica católica. E aí então se manifesta o Espírito e diz para ele, eu sou a fulana, você se negou, e começa a contar toda a história. Contando quem ela era, o que ele havia feito, por que você está escrevendo isto, por que você está combatendo se você sabe que isso não é verdade. E então aí ele não aguenta, ele não resiste aos fatos. Quando volta para a cidade de Barquisimeto, onde ele tinha o núcleo da sua diocese, ele rasga os originais do que ele estava escrevendo e ele escreve um artigo no jornal de grande circulação nacional defendendo o espiritismo. E passa a ser visto na Venezuela como alguém que não era mais alinhado àqueles pronunciamentos contrários a essa crença. E como ele tem essa postura agora nítida, e consta que ele frequentava centros espíritas em Barquisimeto vestido de padre. Num tempo que você não imagina como era o preconceito. O bispo católico indo na reunião mediúnica, na reunião espírita de um centro espírita. Vestido de bispo. Então, naturalmente, a igreja não podia demiti-lo do cargo que ele já ocupava. Então deixou ele lá, no ostracismo, até que ele morresse. Então, essa história do Henrique Maria Dubuque, ela é muito bonita. E esta é a forma pela qual os orgulhosos e os que são hipócritas acabam se convencendo. Quando tem que enfrentar os fatos, não é? Fala, Martim. A pergunta. No seminário, quando os padres estão se formando, eles não estudam teologia? Na teologia, eles não estudam espiritismo, estudam o islamismo, estudam o budismo, todas as religiões? Sim. Então eles têm conhecimento da postura, da postura cristã que o espiritismo tem, não tem? Acho que sim. Não há razão para isso aí. A razão é uma razão que não é lógica. Ideológica. Não é uma razão lógica, é uma razão de interesse. De interesse porque eles estão numa estrutura. Eles estão numa estrutura que tem 2000 anos sendo construída. Já imaginou a tragédia de agora o Papa Francisco dizer, gente, esse negócio de se comunicar os espíritos com os encarnados é verdade. Imagina isso. Que existe a reencarnação, sim. Nós estávamos errados. Imaginou isso? Que a tragédia que vai ser? Para todas as pessoas que seguiam fielmente as falas dos padres, que aquilo era mentira, que aquilo era coisa do diabo. Que tragédia vai ser isso? Eles estão comandando um rebanho que eles mesmos empurraram para o atoleiro. Como é que eles podem falar agora que o caminho que eles tinham escolhido é errado? Eles estão tentando, mas tem que ser muito devagar. A coisa tem que ser assim, de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho. Para que ninguém assim, não haja uma debandada, uma negação brusca da fé tradicional. Então estas são percalços que eles têm que enfrentar. E que, olha, eu fui convidado novamente a falar lá na escola de cadetes do Exército aqui em Campinas, por ocasião da Páscoa dos Militares Espíritas. A Páscoa dos Militares acontece em uma data diferente da Páscoa comum. Isso porque, na época da guerra, a Páscoa foi comemorada, mas o mundo ainda estava guerreando. Depois que aconteceu o fim das hostilidades,
em maio, o chamado Dia da Vitória, se não me engano, 8 ou 9 de maio, o que acontece é que os pracinhas voltaram. E como muitos deles eram católicos, eles chegaram depois que a Páscoa tinha terminado, não tinham podido comemorar a Páscoa. Então eles fizeram um pedido ao Ministério da Guerra, se eles podiam comemorar a Páscoa agora fora de época. E eles tiveram autorização. Então todas as repartições militares podem comemorar a Páscoa fora da data oficial da igreja. E aqui, na repartição da Escola de Cadetes, ela é comemorada nessa data nos 3 segmentos religiosos predominantes. Não. Eles têm 3 núcleos diferentes, católico, evangélico e espírita. E então, vem o responsável pelos católicos, vem um pastor evangélico e vai um espírita fazer uma palestra para eles. Depois que termina, há um entrelaçamento, há o almoço, e aí todos vão se confraternizar. E nós, como estávamos lá, eu e a minha esposa Solange, como representantes, convidados por eles para falarmos em nome da doutrina, fomos também para o almoço, sentamos-nos na mesa do comandante da escola, o pastor com a sua esposa, o bispo responsável, o capelão responsável pelo exército e a gente, todos nós na mesma mesa. E então estávamos vendo lá, né, ouvindo a conversa, e o cara é bispo, né, já está numa hierarquia superior. Ele é responsável pela religiosidade dos militares, além de ser o cônego ou o clérigo que é responsável pelos católicos. Então ele estava me dizendo, olha, eu entendi uma coisa que até então eu não tinha uma explicação. Por quê? Porque existe a capelania católica nos militares. E eles estão tentando implantar a capelania evangélica nos militares também. Mas não há capelania espírita, apesar de haver um grande número de militares espíritas em todos os departamentos, em todos os batalhões. E então ele mesmo, sem que eu perguntasse, me explicou. Quando houve a possibilidade da lei autorizar a implantação de uma capelania religiosa, além da católica, a Federação Espírita Brasileira declinou desta possibilidade, alegando que ela não era, a doutrina espírita não era uma instituição hierarquizada, como eram os católicos, que possuía uma estrutura que servisse como uma base orientadora para indicar quem vai ser o seu representante. As instituições espíritas, por natureza, elas são livres, elas são autônomas. Elas não estão subordinadas a um escalonamento hierárquico e, portanto, eles não teriam como indicar A, B, C ou D. Não há o espírita de primeiro nível, de segundo nível, de quarto nível, de quinto nível e o Papa espírita. Não existe isso. Então, o movimento espírita agradecia, mas ele não podia indicar, porque ele não tinha essa estrutura. E é o mesmo problema que os evangélicos, apesar de terem uma estrutura, eles também estão enfrentando, porque são tantas facções dentro dos evangélicos que eles também não sabem quem que eles podem indicar. Aí, né, o que acontece é que ele fala assim, outro dia, ele mesmo contando, eu até entrei no avião e uma pessoa que estava do meu lado, sentada, até se espantou, porque eu viajo vestido de padre. Ele usa o hábito para se deslocar. Eu entrei no avião, me sentei no meu posto, ao meu lado tinha uma senhora, abri a minha mala, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, porque apesar de eu ser bispo católico, eu sou capelão do exército que tem evangélicos e espíritas. E então eu preciso também compreender a maneira pela qual esses militares que eu represento pensam. E eu tenho esse livrinho, ele até falou, sabe aquele livrinho de bolso que vocês têm, que é muito bom? Eu peguei o livro, comecei a ler, e eu não consigo ler sem riscar. Eu vou lendo e vou sublinhando, para eu marcar na minha cabeça. Eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O bispo falando para eu, para Solange, para a mesa toda, que
Aí a mulher olhou para mim assim, olhou para o livro que eu estava lendo, olhou para mim, viu a minha... Ele anda com uma cruzona, né? Pendurada de bispo. Ela olhou para o livro, olhou para mim, olhou de novo. E foi só aí que eu percebi que eu acho que a mulher devia estar espantada. Que um bispo, vestido de bispo, estava lendo um livro espírita. Para você ver como na mente das pessoas existe até esse negócio. Como é possível, não é? Mas eles, realmente, eles estudam. Eles têm conhecimento. E, eventualmente, sabem que estas são coisas que acontecem, inclusive, dentro da igreja deles. Não são os carismáticos os primeiros a receber espírito dentro da igreja católica. Não, não são. Existem equipes mediúnicas católicas nesses grandes conclaves, só que não são publicados nem divulgados. Mas que o Monsenhor Henrique Maria Dubuque conta toda essa história de como aconteceu a sua conversão ao entendimento da verdade espírita. É esta a referência que fazem os espíritos nessa questão 627. Por isso que as entidades estão se manifestando. Não é porque elas venham falar coisas que Jesus não disse, mas elas estão traduzindo em palavras fáceis aquilo que Jesus não pôde dizer com toda clareza, ok? Nós vamos então parar aqui na questão 627 e a 628 será a próxima da semana que vem. Agora nós vamos então falar aquilo que vocês estavam querendo saber nas perguntas que fizeram. Nós temos hoje, Ana Paula, a participação? Vamos lá. Perguntas desta semana, perguntas de hoje. A Miriam Perger, de Porto Alegre. Somos racionais. As doenças são consequência de excessos. Por que os animais que não são racionais têm doenças como câncer, por exemplo? Veja só, Miriam, é uma pergunta interessante que muitas pessoas se fazem. Nós somos racionais, mas nossas doenças não são apenas de origem desta que você cita. Nós temos enfermidades que nós trazemos de outras vidas e que não são decorrência de excessos, certo? Agora, nós temos doenças que surgem em nosso caminho que também não são decorrência de excessos e não são trazidas de outra vida. Sabia? São doenças que surgem pelo nosso procedimento alimentar inadequado, mas não por excesso. Quando nós usamos coisas que não são saudáveis na nossa alimentação normal, estas coisas podem desencadear processos patológicos. Mesmo que nós não tenhamos que passar por isso pela herança de outra vida, e mesmo que nossa conduta não tenha sido em nada abusiva. Muitos cânceres que hoje existem no ser humano não precisavam estar em nós, mas estão porque nós estamos nos alimentando de coisas insanas, coisas insalubres, coisas deturpadas pela ciência. Quando nós comemos, imagina você que em uma cidade no Mato Grosso, o Felipe vai me ajudar, o polo de soja. Hã? Primavera. Lucas do Rio Verde, isso. O Gaspar é que me salvou. Lucas do Rio Verde. Em Lucas do Rio Verde, existe um polo de pesquisa a respeito, porque como é um núcleo, uma cidade cercada de grandes plantações de soja, eles estão analisando a questão dos agrotóxicos, daquela coisa transgênica. E então fizeram uma pesquisa no leite materno das mulheres e descobriram que quase todas as mulheres estavam contaminadas no seu leite materno por 11 agrotóxicos diferentes. Havia no leite que a mãe dava para o bebê mamar do seu peito 11 agrotóxicos. E muitas delas diziam, mas eu só como comida saudável, eu procuro não comer nada envenenado por agrotóxicos. Não, mas elas respiravam o agrotóxico que era pulverizado nas lavouras, por aviões. Você imagina isso? E se você ver o resultado da pesquisa com as pessoas que moram na cidade,
Lucas do Rio Verde é a cidade que mais tem incidência de câncer no Brasil todinho. A quantidade de cancerosos em Lucas do Rio Verde é astronômica, se comparada à quantidade de outras regiões, que não são assim tão pulverizadas por agrotóxicos, via aérea, sem falar daquele que nós comemos na comida. Portanto, Miriam, a sua pergunta, ela é autoexplicativa. Os animais não têm que herdar do passado, eles não estão recebendo, porque não estão sofrendo karma. Eles ainda não estão no nível evolutivo de serem vítimas deles mesmos. E eles não cometem abusos. Mas você se recorda, Miriam, que antigamente as famílias alimentavam os seus cães, por exemplo, com o que sobrava da comida à mesa. Arroz, feijão, carninha, picava, punha lá e o cachorro comia. Quase nunca morriam de câncer. Nunca. Agora, hoje as pessoas vão nos pet shops mais luxuosos, compram as comidas mais caras e todos os bichos estão cancerosos. Por quê? Porque todas as comidas hoje são transgênicas ou estão contaminadas com agrotóxicos. Portanto, e aí vocês estão vendo a pulverização, o Andrezinho está colocando para você ver. Nessa cidade é Lucas do Rio Verde, não é? Então, vocês estão entendendo que o que gera a disfunção celular produzindo o câncer não é só nosso compromisso com o passado ou abusos desta vida. É todo tipo de toxicidade que nós ingerimos mesmo dentro da alimentação correta. E isso gera nos cães a mesma coisa. Todas as comidas dos cachorros e dos bichos são transgênicas. Vocês vão encontrar lá aquele triângulo amarelo com a letra T. E eu sempre falo aqui, se um dia você encontrar para cachorro uma comida que não seja transgênica, compre e coma você metade do saco e dê a outra metade para o cachorro. Porque uma comida para cachorro que não é transgênica é mais saudável do que muita comida que os homens estão comendo, por ser transgênica. Nós citamos em uma palestra recente o primeiro caso de morte na Espanha por ingerir um tomate transgênico. Um tomate que foi hibridado com um molusco. E a pessoa que comeu esse tomate tinha alergia às coisas, aos frutos do mar. Ela comeu o tomate, na hora do almoço, à noite estava morta. Tomou todos os remédios, epinefrina, tudo que podia para combater a reação alérgica, mas não conseguiu. Então, no Hospital Central de Madrid, os técnicos foram investigar por que essa pessoa morreu. E chegaram então à comida que ela tinha comido e ao tomate. Descobriram que o tomate estava misturado com o gene de um molusco marinho que, por sua vez, foi identificado no organismo como o antígeno necessário para desencadear a reação alérgica na pessoa que comeu. Ela não podia comer camarão, não podia comer frutos do mar, porque ela sabia. Comeu um tomate. Morreu no mesmo dia. Só que como nós comemos um monte de transgênicos e vamos levar mais tempo para morrer, porque nós não temos uma situação crônica, um rato que come comida transgênica em laboratório, em 3 meses ele é uma pelota com 2 pernas ou 4 pernas só. Ele é, como vocês estão vendo aí, o símbolo do transgênico, que aqui, por enquanto, nossa lei obriga que os alimentos que tenham pelo menos 1% de componentes transgênicos tenham que exibir isto na sua embalagem. Os deputados estão tentando tirar isso da lei. Não se sabe a quanto custo isso de corrupção ou de bandalheira para votar a favor nas instituições que querem enterrar transgênicos em nós. Na Europa, os países europeus estão fugindo dos transgênicos. Mas aqui é ainda o paraíso deles. Agora, um rato, como eu dizia, em pouco tempo ele está estufado de tumores, porque ele dura 2 anos em média. É a vida útil do rato. Então o metabolismo dele é tão rápido que ele vai transformar em tumor cancerígeno logo o transgênico que ele comeu.
Mas a gente tem um metabolismo lento, nós temos uma estimativa de vida de 70, 80 anos. Então o câncer vai começando devagarzinho, vai o tumorzinho crescendo, você nem nota. Quando vai se dar conta, já está com boa parte do corpo contaminado pelo problema. Tá bom, Miriam? Então, espero que com isso... Aí o Andrezinho está colocando para vocês verem a experiência com os ratos de laboratório e seus tumores respectivos. Alimentados com doenças, com alimentos transgênicos. Só isso. O Tiago Vieira, do Rio de Janeiro. O que pensar sobre a perseguição que a igreja evangélica faz aos espíritas e às religiões afro? Não temos muita coisa que pensar. Nós temos que perceber que toda ignorância de algo produz uma reação que é essa de falar mal, sem saber. Quantas vezes nós falamos mal também, não é? Cadê a pessoa, Ana Paula? Não importa, eu quero que você me deixe a pessoa porque eu quero falar com ele. O Tiago. Ô Tiago, quantas vezes nós também falamos mal de pessoas ou de profissões, por ouvir dizer sem nunca termos ido lá, sem nunca termos conhecido o significado? Nós assistimos pela televisão, não é mesmo? Uma série de fatos, uma série de acusações, mas nós temos sempre juízos prontos e é mais fácil dizer que ou tudo é mentira ou tudo é verdade, dependendo do interesse de cada um, não é? Então, a ignorância e a leviandade sempre andam de mãos dadas, e isso produz esses tipos de comportamentos. As pessoas precisam amadurecer sozinhas. E quando elas empenham a sua consciência para que outros digam o que é certo e errado, isso é uma preguiça mental. E ao mesmo tempo em que ela vai ser vítima da maldade dos outros, que está tentando mantê-las presas à ignorância, aqueles que estão fazendo isso serão responsabilizados por também serem os cegos que conduzem cegos e que ambos vão acabar numa situação delicada. Portanto, nós devemos respeitar aqueles que não querem compreender, ou pior do que isso, que querem deturpar os fatos. Devemos respeitá-los. Mas nós devemos ter uma conduta decente o suficiente para que as pessoas que, por analisarem os exemplos, possam perceber qual é a conduta real, digam, não, o que o cara está falando lá não é verdade. Eu conheço, eu já fui, tenho um amigo que é desse jeito, não é desse jeito que as coisas são. Então, nós deveremos sempre estar preparados para viver de acordo com a nossa consciência. E aqueles que têm medo, aqueles que querem inventar coisas sem conhecer, pelo menos vão estar à mercê da sua malícia. É aquela história que a armadilha de lobo pega lobo. Sempre assim, tá bom? Não devemos deixar de viver o que acreditamos. Mesmo que não sejamos acusados de nada, ou mesmo sob a saraivada de mentiras, devemos viver em paz na consciência e fazer o melhor que pudermos. Obrigado, viu, querido? Tiago, um abraço. Temos mais alguma outra pergunta? Um comentário? De quem que é o comentário? Do Márcio? O Márcio manda um comentário, o Márcio lá de Itanhaém. Boa noite, queridos irmãos. Entendo que o assunto não está diretamente ligado ao tema de hoje do estudo. Segue apenas um comentário. Meu filho tem um jogo de videogame, o qual não recordo o nome. E em uma de suas fases, há a necessidade de destruir uma fábrica de refrigerante, que seres do mal utilizam para controlar a população. Durante o percurso, aparecem os dizeres veneno, obesidade, estupidez, referindo-se à bebida. Ao chegar ao final, o produto é retirado de um monstro parecido com uma lesma. E no desenho Futurama existe um episódio muito parecido, onde o refrigerante é usado para viciar o povo. E quando chegam à fábrica, trata-se de secreção de um monstro, também parecido com uma lesma. Se você assistir o filme Percy Jackson, o Caçador de Raios, eu já falei desse filme aqui,
É um filme moderninho, é interessante, é engraçadinho, mas ele também é mítico. Ele também conta coisas dos tempos, dos mitos gregos. E uma das passagens é exatamente essa. Eles têm que buscar algumas pérolas para conseguir libertar uma moça. E são 3 ou 4 que estão enviados, entre eles o tal do Percy Jackson. E eles vão a um cassino. Dizem que tem uma das pérolas no cassino. Eles vão no cassino. E quando eles entram no cassino é aquela maravilha, não é? Brilhos, shows, coisas lindas, ambientes magníficos, moças lindas. Todas elas vêm com uma bandejinha, com docinho de graça. Você pode comer. Você começa a comer aquele docinho, você começa a se entorpecer com aquela maravilha, eles ficam lá, e eles entram na jogatina, entram na aventura, ficam contaminados. E quando eles começam a ficar assim já meio grogues, vem de novo o docinho. Eu vou pegar mais um. O docinho era de graça. Até que um deles lá começa, gente, mas a gente está aqui, não é para ficar jogando, não é para se divertir, a gente está aqui para procurar, vamos sair disso. Aí vem a mocinha com o docinho, não, eu não quero esse docinho, não deixa o outro pegar o docinho. Aí eles vão se dar conta que eles estão lá dentro já faz 4 dias e noites e eles não sabem, não percebem. Que eles estão jogando, brincando e precisando fazer a coisa necessária para libertar alguém que eles amam e que eles foram incumbidos da tarefa de salvar. Isso é o quê? Isso é sabedoria oculta. A mesma coisa desses, você está citando, esses joguinhos, em que a criança pelo menos começa a entender que tem um monstro que produz uma coisa doce, mas que é venenosa, faz mal, causa obesidade. E que as crianças adoram. Então você está vendo aqui, deixa eu ver o nome da pessoa. Cadê o nome? O Márcio. Obrigado, Ana Paula. Viu, Márcio? Você está vendo que já existe, sim, em muitas circunstâncias, alertas a respeito de como a gente deve enfrentar essas situações e ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças. Porque, naturalmente, a criança não tem uma autoavaliação do quanto isso é nocivo para ela. É gostoso, é uma coisa boa, uma coisa que todo mundo faz. Agora, se você pegar uma experiência com refrigerante e mostrar para a criança, a gente vai pôr um osso dentro desse copo com Coca-Cola. Você vai deixar esse osso 1 semana aí. Depois a gente vai ver o que aconteceu. Leva lá para o seu quarto, guarda lá na sua estante, para você mesmo tomar conta. Depois você tira o osso para você ver como está. É assim? É assim que isso acontece dentro de você. Ou seja, se você educar as crianças, vai ser mais fácil. E esses joguinhos, se alguns estão deseducando, e muitos estão tentando fazer isso, existem esses que você está citando, que podem ser úteis, talvez, não é? Então, Márcio, muito obrigado, viu, querido? Obrigado pela sua pergunta. Tem mais algum? Não? Fala lá, olha lá, o Andrezinho tá afiado, ó. Percy Jackson, existem vários filmes do Percy Jackson, mas este que nós estamos citando é Percy Jackson, o Caçador de Raios. Esse Caçador de Raios, ele tem essa história que eu contei aqui. E apesar de ser uma coisa assim bastante legal, é engraçado e tudo, você percebe que por trás da fantasia existem os princípios filosóficos colocados para a compreensão de como são as coisas. Ok? Bem, fala, Ana Paula. Nós temos a pergunta do Fábio Roberto de Itapevi, que não é referente ao tema. Ele fala da voz eletrônica, a transcomunicação instrumental, se é uma lei natural. Bom, ô Roberto, a coisa que acontece, se acontece é porque é natural, não é? A lei da natureza permite, senão não aconteceria. Aquilo que as pessoas chamam de sobrenatural é uma excrescência do vernáculo. Porque ou a coisa acontece porque a natureza permite, ou não acontece porque a natureza não permite.
Então não existe o sobrenatural, existe o natural. É que as pessoas utilizam a palavra sobrenatural para dizer coisa do mundo invisível. Mas o mundo invisível é mais natural do que o mundo visível. Aliás, ele é antecedente e é superveniente ao mundo visível. A excrescência é o mundo visível. O não natural, se assim pudéssemos chamar, é o mundo onde nós estamos, porque o mundo natural é o mundo invisível. Portanto, se existe um fenômeno que pode ser captado, sim, por aparelhos, isto é um fenômeno natural. Tanto que é possível. Agora, essa experiência é uma forma de aprendizado e de desenvolvimento de algo muito importante, que é aquilo que às vezes faz com que as pessoas duvidem dos espíritos. Não, aquele médium lá sabia, ele tem telepatia, ele sabe. Uma coisa é um médium, uma pessoa encarnada, ser médium de um espírito. Outra coisa é uma máquina. Os espíritos utilizarem aparelhos eletrônicos para fazerem sons, para mandarem mensagens, para terem imagens. E aí você vai falar o quê? Que a máquina estava obsedada? A máquina estava com telepatia? Não, a máquina é a máquina. Então, é algo que, inclusive, os espíritos explicam, está sendo construído dos dois lados. Existem técnicos do mundo espiritual aperfeiçoando maneiras de transmissão de dados e inspirando os engenheiros que se dedicam a isto a fazer experiências que facilitem esse intercâmbio. É uma coisa interessante. Agora, o que nós precisamos é afastar a fantasia da nossa pesquisa. É preciso pesquisar isso de uma forma séria, isenta, e não achar que qualquer fotografia que você tirou e saiu um fantasminha branco, porque é um espírito que se comunicou através da foto. Pode ser que aconteça isso, mas... viu uma bolha luminosa no ambiente. Saiu no filme. Às vezes acontece algum efeito óptico durante a captação. Pode acontecer. Ninguém diz que isso 100% é manifestação de espírito. Porque senão é uma credulidade que esbarra na própria doideira. Tudo vira espírito. Não pode ser assim. É preciso ter critério científico, de pesquisa, de isenção, de repetição, para que nós tenhamos essa segurança. E os que estão pesquisando estas coisas, a professora Sônia Rinaldi e outros que também, inclusive católicos, o padre François Brum é um dos que pesquisa a mando do Vaticano a transcomunicação instrumental na Europa. François Brum. Ele esteve, inclusive, em congressos espíritas lá na Europa, quando se falou desta temática, com a autorização do Papa, para estar num congresso espírita. Imagina isso. Para assistir. Eles foram primeiro num congresso disfarçados. Filmaram o congresso inteirinho sem se declararem padres ou católicos. Depois, no outro congresso, aí eles tiveram a coragem de dizer, nós somos padres, eu sou padre fulano de tal, eu quero me inscrever para assistir o congresso espírita. Padre François Brum, acho que se não me engano é suíço, que está pesquisando e até bem adiantado o fenômeno da transcomunicação instrumental. Achou aí, Andrezinho? O Andrezinho está procurando. Mas já não adianta procurar não, que nós já vamos chegar no fim. E então, Fábio, esperamos que essa resposta possa ajudá-lo, apesar de não estar dentro do nosso tema, ok? Nós vamos então agora fechar os olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, pela alegria de mais uma vez podermos abrir a mente para pensar a respeito das leis do universo, entendendo que há uma grande quantidade de almas devotadas ao esclarecimento da ignorância humana. Todos alinhados, ou todas elas, em sintonia com a direção espiritual que governa nossos destinos. E tem a finalidade de estender as mãos para o entendimento dessas leis, daquilo que todos nós poderemos, independentemente da religião que defendamos, aprender, compreender
e assimilar em nossas condutas. Transformar-nos para o bem. Este é o objetivo. Não é converter a uma outra crença, mas é fazer com que cada pessoa saiba por que está na Terra. Quão precioso é um único dia de sua vida. Como podem fazer com que os benefícios superem os problemas quando nós entendemos os objetivos celestes. Obrigado, Senhor, por podermos ter todo este cabedal de ensinamentos para meditar e para abastecer nossas buscas. Abraçamos com a oração todos os irmãos queridos de todos os lugares do Brasil e do mundo que estão conectados à nossa transmissão, pedindo que aonde estiverem, não se esqueçam de que são aí também agentes representantes da divindade, através do bem que espalhem aos irmãos de humanidade. Não estão apenas para consumir as horas do relógio e as entranhas dos bichos, para ver o tempo passar e engordarmos esperando a morte chegar. Não, estamos com a tarefa, com a missão de deixarmos algo de útil para os outros que ainda não conhecem. Obrigado, Jesus, por termos tantos irmãos devotados, interessados em cooperar contigo no espalhar a esperança por onde andarem. Com muita gratidão, nós em silêncio te ofertamos a oração de Pai Nosso com a qual encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso,